Olá pessoal, vamos agora ao nosso último vídeo relacionado à heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade, né? E eu vou falar sobre a bissexualidade. E aí? A bissexualidade realmente existe ou é uma pessoa indecisa que não sabe o que quer, né? Bom, nós seres humanos temos uma necessidade de classificação ou direcionamento. Vou dar um exemplo aqui muito bom. Se a gente está lá na TV, vendo um jogo de futebol na TV, aí tem lá o time azul e o time vermelho. Você começa a prestar atenção no jogo de futebol, né? E aí você começa a se empolgar com o jogo. Automaticamente, a gente vai se identificar com um lado. Ou vermelho, ou azul. A potencialidade de se identificar com os dois existe. Mas, irracionalmente, a gente vai se identificar com o time. O motivo que leva à identificação é irracional, né? Um dos motivos, por exemplo, eu gosto de me identificar com o time mais fraco, porque faz parte de mim eu achar que eu tenho alguma coisa que me diminui, que eu preciso ser ressaltado, eu preciso sobreviver, e preciso ganhar, e preciso fazer o heroísmo. Ou eu posso me identificar com um time mais forte, porque eu gosto de força, de poder. Ou eu posso me identificar com um time porque existe um jogador naquele time que é muito parecido comigo. Ou eu identifico com um time porque tem um jogador específico que já jogou no outro time que eu gostava e que parece ter. Olha como é complexo isso. Ou um monte de coisa misturada. Mas o fato é, se a gente está vendo o jogo de futebol e a gente está empolgado com o jogo, a gente não consegue ficar em cima do muro. Por isso, aí é que tá. A bissexualidade é tão difícil. Por quê? O que acontece? A nossa consciência tende a um direcionamento. A gente não consegue ficar lidando com ambiguidades. O bissexual, ele tem a potencialidade tanto de ter uma relação heterossexual como homossexual. E se a gente pegar lá a tabela de Kinsey, né? Depois eu vou mostrar a vocês como é que é a tabela de Kinsey. A gente vai ver que a maioria das pessoas, elas têm um comportamento bissexual. E que é importante, às vezes, ter por uma questão de identificação. Nós temos a capacidade de amar um homem como uma mulher. A gente não ama nossa mãe, não ama nosso pai, não ama nosso irmão, nossa irmã. A capacidade de ter uma relação sexual com um homem e com a mulher também existe. E o bissexual, ele tem essa capacidade muito aflorada. Pode ser que ele tenha uma tendência, às vezes, mais ser homo, às vezes mais hétero, né? Mas ele pode estar nos dois times. Só que o que a consciência faz? Eu não consigo ficar nos dois times. Eu preciso me identificar com o time. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Essa é a questão. E aí uma pessoa, por exemplo, que tinha um direcionamento homossexual e aí tem um relacionamento com a mulher, os outros colegas homossexuais vão dizer assim, tá se escondendo na heterossexualidade, tá traindo o movimento, né? A mesma coisa do lado de cá. O cara é heterossexual, tem uma relação homossexual, sempre foi gay, né? Sempre foi, olha como é que fala, né? Vou usar esse termo aqui pejorativo, mas é um termo que as pessoas falam, sempre foi viado, né? Então, eu acho que da hétero, da homo, da bissexualidade, a bissexualidade, apesar de ser a mais prevalente, porque essa capacidade existe e é inerente do ser humano, ela é mais difícil de lidar. Porque a gente não consegue lidar com ambiguidades. A gente não consegue lidar com aquilo que é duplo. A gente tem uma necessidade de categorização. A nossa consciência é diretiva. Eu só consegui entender isso quando eu estudei Jung, né? Quando eu estudei a psicologia profunda. A nossa consciência, ela tem uma necessidade de direcionamento.
a gente não consegue lidar muito com as ambiguidades. Então, bissexualidade existe, é muito mais prevalente do que a gente pensa que é, muito mais prevalente, né? E o que acontece? A nossa consciência não consegue lidar com isso muito bem. Existe um conflito muito grande relacionado a esse tema. Ok? Mandem respostas, vejam o que vocês acham aí dessa sequência de vídeo. Uma sequência de vídeo aí importante. Eu acho que é um tema que precisa ser discutido e vamos crescer juntos aí. Tá bom? Forte abraço.